Bom dia, cumprimento a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, estou aqui com a Bíblia aberta lá no livro de Atos, capítulo 4. Vou ler do versículo 32 ao 37. Bom, vocês observaram aqui os berros, né? Os berros de uma ovelha. Então, antes de eu ler esse capítulo aqui, eu vou tecer um comentário. Então, os profetas dos tempos antigos, Elias, Eliseu, quem mais? Abraão, quem mais? Então, naquele tempos, eles andavam de sandálias, certo? Sandálias, aqueles pés, tudo cheio de caroço, pé. Imagine aqueles homens antigos andando nos carreiros, nos matos, nos valados, nas, nos carreiros assim no meio da mata. Então aquele pé cascudo, aquelas sandálias de couro, entenderam? Então os profetas antigos eram assim, no meio do mato, e Deus operava. Então a deixa aqui desse berro me deu essa oportunidade de comentar isso. Hoje em dia os profetas aí, eles estão em salas, quatro paredes, tudo decoradas, com luzes, certo? Aquele sistema de luzes, é, com vestes engomadas, sentado na frente de uma escrivania e fazendo as suas pregações no YouTube, nas redes sociais. Os profetas de hoje então, são diferentes dos profetas antigos, certo? Eu não estou aqui jogando pedra, porque eu também sou dessa época, mas quero dizer que eu tenho esta oportunidade aqui no meio do mato também, de fazer essas coisas, falar um pouco do nome de Cristo. Porque eu lembro de certa vez uma católica, eu fui na casa dela, a gente foi trocar um pouco de informações a respeito de Jesus, certo? E ela falou para mim que uns tempos foi um senhor lá, um crente, leu umas palavras para ela. Daí ela falou assim que o crente nem sabia ler a Bíblia. E nunca esqueci do que ela me falou. Então ela era carnal, ela estava olhando a aparência do homem. Então ela não creu. O homem foi lá de boa vontade, trocar uma experiência na fé. E o bairrismo, porque ela era católica, ele era crente, mas por que ela aceitou dele lá? Para depois ficar criticando. Você acha que Deus vai usar, operar, abençoar uma pessoa assim? Não. E ela falava que o homem não sabia nem ler a Bíblia. Pois bem, esse tempo lá ela teve problema de saúde, fui lá, fomos lá ler a palavra, né? Porque a palavra é de Deus, não é do homem. E daí tivemos a oportunidade de conhecer, de levantar um perfil psicológico dela. E parece que ela estava com câncer. Lemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, tivemos a oportunidade de falar do amor de Cristo, mas eu acho que esse coração fechado dela impediu que ela recebesse as bênçãos de Deus, certo? Não tem como Deus abençoar uma pessoa que é carnal, que está na aparência do homem, na inteligência do homem, certo? E não no espírito. Pois bem, mas a nossa amizade permaneceu, não somos bairristas, não criticamos, aceitamos a diversidade de opiniões, aceitamos, certo? E mais para frente, lógico, nós não fazemos convencimentos. Se a pessoa dá oportunidade, nós falamos do amor de Cristo. E Deus pode até usar nos dons espirituais. Falamos do amor de Cristo, mas observamos que não tivemos oportunidade, daí não fomos mais lá. Não fomos. Ela tínhamos amizade. Ela era conhecida da minha mãe, da minha família. Ela ia na casa da minha mãe, às vezes eu encontrava lá, nós se cumprimentava tudo, com todo respeito,
né? Um respeitando. Mas eu observar, parece que ela tinha um apartheid contra nós. Então deixamos de falar do amor de Cristo. Resultado, um dia minha mãe falou que ela estava piorando com o câncer dela. Falei, ó, não, ela tinha uma enfermidade, não, não estava dito que era câncer. Eu falei assim, ó, provavelmente é câncer. E ela não abre o coração, né? Como é que Deus vai curar? Passou-se uns dias ela morreu, certo? Morreu. Então, é assim a palavra de Deus. A ignorância dos homens. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu já tive a oportunidade de orar por pessoas com câncer. Com o mandato de Deus, Deus mandou orar. Oramos e Deus curou a pessoa. E essa pessoa tinha uma certa rivalidade, era uma vizinha minha, que ela tinha frequentado essas religiões que não é de Deus, e o inimigo trabalhava na vida dela. Ela começou a ir na igreja evangélica, quadrangular, mas ela não estava totalmente liberta. Um dia eu falei para ela, ó, eu creio em Deus, se quiser nós vamos morar na tua casa aí. Deus pode curar você. Falei pela fé, Deus não havia mandado. Ela falou, não, Luiz, tem vários pastores que vêm aqui na minha casa e oram por mim. Falei, tudo bem então. Passou-se mais uns dias, foi indo, passou tempo, chegou um dia que ela se fechou na casa. Me parece que o câncer é 6 meses. Ela se fechou dentro da casa, se fechava dentro da casa dela, tinha um câncer na cabeça. E daí eu vi aquela situação, né? Assim, não falei nada, fiquei quieto. Eu era vizinho, o nosso muro era muro de divisa com a casa dela. Eu estava na igreja e o Espírito Santo falou para mim que era para me orar para uma pessoa pelo dom de cura, que Deus ia curar. E Deus ia revelar essa pessoa para mim. Fui para casa, passou uns dias, estava dormindo em sonho, assim, Deus me mostrou a situação dela. Me mostrou a situação dela, ela tinha um problema no pescoço, esqueci o nome, uma doença, mas Deus me mostrou que era uma outra pessoa que ia orar para ela, do pescoço. E eu era para me orar pelo câncer na cabeça. Amanheci o dia, acordei, fui lá e falei para ela, ó, Deus me revelou você, para me orar para você. Deus pode te curar, Ele vai te curar, aliás. Ela ficou quieta, ouviu, falou, tudo bem, então vem aqui. Dei volta pelo muro, abri o portão da minha casa, abrimos o portão da casa dela, entrei na casa dela, se reunimos na sala, fizemos oração, 2, 3, ali abrimos a Bíblia. Não vimos nada, assim pela fé, né? Deus não manifestou nada, tal, fomos embora, certo? E eu lembro que eu trabalhava, montava móveis, cansava muito o corpo, não tinha tempo de jejuar, então eu evitava até de ir lá. Mas falei, mas Deus mandou, então passava uma semana, 2. Falei, ó, tem que orar lá, vamos lá. Chamei a minha filha foi junto comigo. Vamos lá, oramos de volta, tiramos uma palavra. Deus deu uma palavra assim, não sei agora o nome, heresia, eu não estou lembrando, que tem brinco, essas coisas, pintura, né? Deus deu uma palavra para ela, ela ficou com medo de falar e mudou a Bíblia, mudou e leu outra palavra. Eu tinha pedido para ela ler a Bíblia. Daí oramos, fomos para casa, ela me contou, ela temeu, porque ela verdadeiramente ela era assim, ela usava muita pintura, né? Vaidosa. Lembrei do termo vaidosa. Usava pintura assim, eu falei, nossa filha, você tinha que ter lido. Se é Deus que está dando, tem que ler, né? Que Deus está convivendo. Tudo bem. Passou-se tempo, nada. Daí fomos orar mais uma vez. Um dia lá, passou mais uma semana, tem que ir lá orar que Deus mandou. Fomos lá orar, oramos, se despedimos, fomos para casa. Depois que eu falei para ela que Deus tinha mandado, daí houve uma comunhão, assim.
E ela era muito tagarela, né? Sem querer aqui maldizer ela. Ela é uma pessoa faladora, assim, gosta de falar. E ela se continha, ficava mais em espírito, né? Deus começou a trabalhar. Oramos, fomos embora. Tudo bem. Foi um dia ela estava curada. Eu não vi uma manifestação de Deus. Deus curou ela. Hoje passamos lá, ela tira o chapéu. Certo? Ô, seu Luiz, tudo bem? E antes ela fazia guerra com a gente, vizinha. Ela tinha uma filha, né? Tudo meio atribulado. Fazia guerra com a gente. Até mais como eles fizeram. Curou ela. Tá lá hoje. Entendeu? Então as coisas de Deus é assim. Vou ler aqui Atos 4, do versículos 32 a 37. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos. E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira está inserido nesse contexto aqui. Então, esta é a situação da igreja primitiva, dos tempos antigos. A primeira era, quando Cristo morreu, ali no Pentecoste, eles se reuniram e criou-se aquela comunidade de cristãos, certo? E essa comunhão no espírito, certo? Eles conheciam as obras de Deus, eles conheciam a Deus. Os apóstolos, eles eram testemunhas. Eles caminharam com Cristo. Então, esse sistema de comunidade que eles tinham, eles viviam pela fé, certo? Ninguém tinha nada. O rico vendia o que ele tinha e dava ali naquela comunidade e eles repartiam entre eles. Então ali não tinha rico nem pobre. Quem era rico vendia tudo, entregava aos apóstolos. Pedro, que era o chefe, né? Entende? Daí nós vamos continuar no próximo vídeo vamos dizer assim, vamos comentar sobre este assunto, referente às igrejas de hoje, tá bom? Vamos para o próximo vídeo.